Olá, meus amigos aí de Luanda, receba meu fraternal abraço. Todos vocês que estão participando do Fórum Científico de Terapias Integrativas e, em particular, eu gostaria de cumprimentar a doutora Dalgisa Davi e, cumprimentando a doutora Dalgisa, eu cumprimento formalmente todos os palestrantes, todas aquelas pessoas que estão participando como palestrantes neste evento. E também a todos vocês, evidentemente, que estão aí na plateia, estão nos assistindo, que estão nos assistindo online. Eu estou falando aqui do Brasil, eu tomei a liberdade de gravar essa palestra por uma razão específica. A gente vai otimizar o nosso tempo. Depois, se houver possibilidade, a gente vai utilizar talvez um pouquinho do nosso tempo para responder alguma pergunta, caso haja oportunidade para isso. Pois muito bem, a minha função neste momento do evento é trazer para vocês duas coisas importantes. Primeiro, a minha expertise em medicina tradicional chinesa. Eu sou formado em medicina tradicional chinesa aqui pelo Brasil. Eu tenho aproximadamente 50 anos de prática terapêutica, não só como médico, como atuante dentro das práticas integrativas, mas também como professor de clínica médica em medicina tradicional chinesa. E eu vou trazer para vocês hoje aqui algumas falas que são fundamentalmente importantes, principalmente para você, exatamente você, que está começando a estudar as terapêuticas integrativas, e eu preciso dar um aviso, ou falar, ou chamar a atenção para uma coisa muito, muito importante. Enquanto a medicina clássica, a medicina tradicional, essa que todos nós conhecemos ao redor do mundo, ela vem evoluindo, mas evoluindo mesmo em termos técnicos por conta de muito estudo. Os médicos, os cientistas envolvidos com a medicina, eles têm um apreço muito grande pela ciência. Por favor, eu estou falando do aspecto científico do processo. Mas no âmago, na essência da ciência médica, ela evoluiu muito, principalmente neste último século, com o avanço das tecnologias, o avanço da neurociência, principalmente a neurociência, e a compreensão acerca do comportamento humano como responsável pela evolução dos quadros patológicos, e é isso que eu vou falar daqui a pouco. Eu quero chamar a sua atenção para este fato de que, se você for enveredar pelo caminho das práticas integrativas, fique certo, o seu sucesso é diretamente proporcional ao amor que você tem pela ciência. Quando eu digo amor pela ciência, é tudo aquilo do qual nós já estamos habituados a lidar. Tá? E isso envereda por todos os sentidos, quer seja na química, na bioquímica, eu falo isso no aspecto nutricional, no aspecto da fitoterapia e tudo mais. Dentro do âmbito da neurologia, nós temos a física da eletricidade, a física do magnetismo, que nos trouxe um alento muito grande na compreensão e no entendimento acerca dos processos sistêmicos, funcionais, comportamentais. Então, a medicina tradicional chinesa, e foi uma das disciplinas que depois eu introduzi aqui na universidade, o movimento de práticas integrativas, aqui no Brasil chamado de naturologia, teve o DNA de 5 pessoas. Eu sou uma delas, e hoje sou um ferrenho defensor das práticas integrativas. Repito, com a canetinha amarela, o apreço pela ciência. Apreço pela ciência. Todas as vezes que nós enveredamos por processos intuitivos ou por questões místicas espirituais, não que isso não tenha valor, ao contrário, muito valor. Nós corremos o risco em algum momento de deixarmos de lado aquilo que já está devidamente consolidado em termos científicos, e vamos dar ouvido a uma outra coisa que por alguma razão
a gente achou, entendeu que tem a ver com algum processo transcendente. Isto em ciência não tem sustentação. Flávio, você está dizendo então que é para a gente deixar de lado aspectos espirituais, aspectos sensitivos? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu só estou chamando a atenção para que, primeiro, você olhe para as questões de ordem científica. E o que eu falo científico é científico mesmo, tá? Não tenha nenhum pudor de dizer que, isso eu não sei. Então, eu quando não sei, eu vou estudar. Eu quando não sei, eu vou me cercar de alguém que consiga me explicar aquilo que eu não estou entendendo. Tem assuntos que eu não entendo. Eu, por exemplo, você me pergunta, além de ser engenheiro e médico, eu também sou licenciado em física. Eu tenho muito pouco manejo com mecânica quântica. Muito pouco manejo com mecânica quântica. E eu não discuto este assunto em fórum científico. Por uma razão, eu não tenho manejo com esta área. Então, o que eu quero contar para vocês hoje, acerca da medicina tradicional chinesa, é que é um procedimento que ele se adapta perfeitamente ao longo desses 5 mil anos, mais de 5 mil anos de existência, né, de consolidação, ele é absolutamente atual. A medicina tradicional chinesa é um dos mecanismos, e eu recomendo que se você for enveredar pelas terapêuticas integrativas, integre na sua prática os conceitos da medicina tradicional chinesa inicialmente. Eu vou apresentá-los agora. E as dinâmicas, as terapêuticas, as práticas envolvendo a medicina tradicional chinesa. Muito bem, a medicina tradicional chinesa, data de há mais de 5 mil anos, ela teve o seu desenvolvimento pela observação sistêmica e catalogada. O que é observação sistêmica e catalogada? Ciência. A observação é um dos recursos que a ciência se vale para elaborar alguns princípios, algumas regras, alguns procedimentos. Tá? Então eu experimento, observo, tiro dali alguns resultados, catalogo esses resultados e convido outros a repetirem este procedimento. E eu repito, isso não tem nada a ver com processo intuitivo ou outra coisa que o vale. Isto é ciência. Então, quando nós olhamos para a medicina tradicional chinesa, nós vamos observar essa relevância sistêmica na observação dos fenômenos. E uma coisa que precisa ficar bem clara, assim, dentro do contexto, que nós tivemos várias etapas do processo. Né? Essa primeira etapa do processo, ela data... Assim, quando eu falo do processo, é quando nós começamos a ter uma mais documentada, para ser mais preciso. Então nós tivemos o confucionismo datou de 500 a 400 a.C., com as suas características. Confúcio teve um papel muito grande em unificar o pensamento chinês. Eu vou repetir isso. Isso é importante dentro do processo terapêutico. A unificação do pensamento chinês. Tá? Nós temos obras, principalmente obras de autores franceses, que nos remete a essa possibilidade. Outro, claro, dentro do aspecto espiritual, tá vendo? Eu não estou invalidando o processo espiritual, com relação à sabedoria, discernimento, misericórdia, abstinência. Quando eu falo abstinência, nós vamos nos lembrar lá na nutrição do jejum, por exemplo, né? Ditado por Siddhartha Gautama, que deu aproximadamente, através do século VI, século IV a.C. Depois, nós tivemos o taoísmo. O taoísmo já começa a nos levar para o conceito, que é um dos princípios terapêuticos da medicina tradicional chinesa, é o conceito dessa polaridade complementar do yin e do yang. E uma obra fundamental de Lao Tse, o Livro das Virtudes, né, o Tao Te Ching, eu recomendo que, se você for enveredar pela medicina tradicional chinesa, leia esta obra. Ela está disponível
nos mais diferentes formatos e à disposição do leitor interessado. Foi a primeira obra que eu li em 1975 pelas mãos do meu primeiro professor de medicina chinesa. Ele sabe, quase que me obrigou. Você vai ter que ler isso, certo? Então é isso. Então a medicina tradicional chinesa, dentro do bojo do aspecto constitucional, ela apresenta algumas ferramentas de trabalho. Tá? Nós vamos lá, a acupuntura e a moxa-bustão. A acupuntura e a moxa-bustão é a última coisa, olha só o que eu vou te dizer, a acupuntura e a moxa-bustão é a última coisa que o bom terapeuta utiliza no processo de intervenção. A acupuntura é o processo onde nós utilizamos estímulos, agulhas, a moxa-bustão, onde nós utilizamos o calor, né? Mas antes disso, o terapeuta que cuida do seu paciente, ele está sempre preocupado em manter uma dieta adequada. Quais os alimentos que aquele indivíduo pode comer? Caso ele comece a ficar um pouquinho mais adoentado, qual é a intervenção farmacoterápica que nós podemos utilizar? Um chá, uma infusão, um cozimento, tudo mais. Como é que a gente mantém o fluxo de energia? Vou falar de energia agora. Como é que a gente mantém o fluxo de energia do nosso corpo? Fazendo exercícios físicos. Porém, caso isso tudo não funcione, aí sim, a gente utiliza a acupuntura e a moxa-bustão para uma intervenção drástica sobre este paciente, para levá-lo a uma condição de equilíbrio e, ao mesmo tempo, voltamos para esse paciente. Escuta, vamos tratar da dieta? Eu vou prescrever uma dieta adequada para você. Vamos tratar da fitoterapia? Vamos prescrever alguns chás, algumas infusões, algumas tinturas. Puxa vida, você não tem feito exercícios. Que tal se nós propusermos para você alguma série de exercícios? Na medicina tradicional chinesa, o Tai Chi, o Qigong, são técnicas que têm a ver com a cultura chinesa. O que nós fazemos aqui, podemos fazer na África e aqui na América? Uma das coisas que nós fazemos é caminhar. Vamos para a rua, vamos andar, vamos tomar sol, vamos nos encantar com a vida. Tá? Não necessariamente precisamos dos exercícios mais expressivos da terapêutica para irmos adiante. Tá bom? Então, o que faz o organismo funcionar? Energia. Qualquer sistema. Por definição, qualquer sistema funciona à base de energia. Como é que nós assimilamos a energia? Se você tiver a oportunidade, se você está vendo esse slide aqui, você está observando o ideograma. O ideograma Qi, ou Qi, ele está dividido em dois segmentos. O primeiro segmento, que é o de cima, tá? Ele tem os dois traços e mais essa pestana enviesada, ela nos remete a um caráter volátil, vaporoso do Qi. E o ideograma de baixo, né, a parte de baixo do ideograma, onde aparece como se fosse uma estrelinha, um desenho com 6 segmentos, isso nos remete a uma plantação de arroz. Então ele é tão volátil, tão vaporoso, como também ele é muito denso. O Qi tem a função de fazer as transformações. A transformação metabólica é um processo que todos nós conhecemos. O transporte, levar uma coisa de um lugar para o outro. Da mesma forma que eu ingiro um alimento, eu tenho a função de levá-lo para uma outra posição. Manutenção da nossa condição energética. Ascendência ou descendência. Fazer o Qi subir quando a gente pensa, por exemplo. Fazer o Qi descer quando a gente está caminhando, quando a gente está excretando. O Qi também tem a função de proteção, por exemplo, de manter a temperatura do nosso corpo, para evitar que a gente venha a ser acometido de um processo patológico por uma invasão de um agente qualquer.
Então, uma das coisas que eu faço questão de chamar a atenção, nunca mais, se você é um terapeuta, está se tornando um terapeuta integrativo agora, eu te convido, nunca mais use a expressão energia negativa e energia positiva. Por definição, a palavra energia não permite, não admite esta polaridade, porque a energia ele é um ente único, que é a capacidade que um sistema tem de realizar um trabalho. Então, se você está evacuando por uma questão de um processo de infecção intestinal, o Qi está favorecendo o transporte para baixo. Se você está com alguma questão hipertensiva, por exemplo, o Qi está favorecendo o aumento do batimento cardíaco, por exemplo. Isso não é nem bom nem ruim. Isto é uma característica do excesso ou da deficiência do Qi. Então, convido você a nunca mais utilizar a palavra, expressão, energia positiva ou energia negativa. Quando se referir a uma patologia, uma doença, se ela tem uma característica mais sutil, condições vibracionais anômalas, adversas ou condições vibracionais adequadas, auspiciosas. Tá? Uma outra característica da medicina tradicional chinesa é quando você olha para o indivíduo e começa a observar no âmbito do diagnóstico. O âmbito diagnóstico mostra para nós o princípio do Yin e Yang. O ideograma que você está vendo aqui do lado direito da sua tela, ele representa claramente esse sentido da sombra, do escurecimento, das profundezas, de algo mais parado. Por outro lado, nós vamos encontrar na parte de baixo do ideograma aquilo que é resplandecente, incandescente, superficial. Então, o Yin e o Yang ele tem essa representatividade. O Yin e o Yang é o princípio da complementariedade, tal qual uma onda. Tá? Então, quando você observa o seu paciente, uma das coisas que você vai observar é se ele está com uma dessas características em Yang mais avantajadas, mais expressivas. Então, quando você vai fazer a análise deste indivíduo, obrigatoriamente você vai olhar para ele com um olhar de diagnóstico, que eu quero dizer, com um olhar de diagnóstico mais específico. Eu estou tentando ser utilizar uma linguagem um pouquinho fora daquela que a gente usa na classe e no consultório, porque provavelmente alguns de vocês talvez não tenham ouvido para a medicina tradicional chinesa. Então eu estou tendo esse cuidado. Então aquele que tem já um pouquinho de manejo com a medicina tradicional chinesa, por favor, que me perdoe se eu estou sendo assim um pouco mais explicativo diante do processo, tá bom? Então o Yin, o Yang, ele se manifesta em nós de maneira equilibrada. Uma pessoa muito mais Yang tem o privilégio de uma pessoa que é mais Yin? Não, em absoluto. Uma pessoa mais Yin tem um caráter mais introspectivo, mas ele guarda consigo o caráter Yang. Uma pessoa muito Yang, muito expressiva, que fala, ele tem, em condição de equilíbrio, a sua característica Yin. Ele pode ser também uma pessoa, num determinado momento, mais introspectivo. Quando você é um sempre, ou outro sempre, nós estamos dentro de uma condição patológica. É este o olhar do terapeuta integrativo que tem a medicina tradicional chinesa como um dos seus elementos de análise diagnóstico e ou tratamento. Para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria de deixar aqui um último, que é a parte que eu considero a parte mais sofisticada da medicina tradicional chinesa, que é o princípio dos 5 elementos. O princípio dos 5 elementos ele surgiu há mais ou menos 3.000 anos, foi quando a história do pensamento chinês, lá de Confúcio, começou a se expandir, né? As pessoas começaram a ir de um lugar para o outro. Os terapeutas da época começaram a migrar de uma aldeia para outra. Então, lugares mais frios tinham pessoas com comportamento diferentes
de pessoas com lugares mais quentes. No norte da China, nós tínhamos pessoas com patologias pulmonares, pessoas mais entristecidas. Na região setentrional e mais embaixo ainda, tinha patologias mais do sistema digestivo e do sistema geniturinário. Eu dei esses dois exemplos genéricos para dizer para você que as pessoas que têm problemas pulmonares, naturalmente, são pessoas entristecidas. São as pessoas que têm o metal como forma expressiva da natureza. Uma pessoa mais amedrontada, ela tem notadamente a cintura como área de impacto. São as pessoas do elemento água. Né? Isso não significa que as pessoas do elemento água sejam permanentemente medrosas. Isso não significa que as pessoas do elemento metal sejam permanentemente entristecidas. Eu estou dizendo agora no âmbito patológico. Geralmente as pessoas do elemento metal são pessoas alegres. As pessoas do elemento água são notadamente pessoas corajosas e decididas. As pessoas do elemento madeira, notadamente, são pessoas compreensivas e amorosas. Quando elas entram no estado patológico, elas são pessoas raivosas e são pessoas frustradas. Quando eu olho para o elemento fogo está ligado ao coração, ao intestino delgado, ao processo circulatório. Então são pessoas, notadamente, que carregam consigo um sentido, o seu semblante é um semblante que guarda uma alegria, diferente do pulmão, é uma alegria que é um sorriso mais fleumático, um sorriso mais inglês. Tá? Carrega consigo essa alegria, essa questão da serenidade. Né? E por conta da serenidade traz, claro, um sorriso que envolve esse indivíduo. Entretanto, se há um processo de perturbação patológica, esse indivíduo será notadamente eufórico, gritando feito maluco, feito doido, tá? Disparado. Por fim, o elemento terra. O elemento terra está ligado à questão de juízo, está ligado à questão de discernimento, de atenção, de cálculo. São pessoas que têm essa característica. Entretanto, aquelas pessoas que apresentam distúrbio na área digestiva, notadamente serão pessoas com pensamentos obsessivos. Não é de obsessor, pensamentos obsessivos, preocupações. Então, este conceito hoje, muito bem estudado, o Brasil teve um papel importantíssimo na manutenção, o Brasil teve um papel importantíssimo na manutenção do estudo da medicina tradicional chinesa no aspecto constitucional, no aspecto dos 5 elementos. Nós tivemos 3 grandes personagens aqui que fizeram um trabalho excepcional. Tá? De levar a compreensão do processo sistêmico-funcional como a capacidade que o terapeuta tem de, ao agir sobre o órgão e sobre a víscera, trazer uma condição de equilíbrio no aspecto comportamental. Muito bem? Então eu acredito que eu tenha passado para vocês assim uma ideia e eu desejo do fundo do coração que você se interesse por esse assunto. Provavelmente você vai ter o meu contato, caso você queira fazer um contato conosco, para te trazer algumas outras informações, recomendações de literatura e tudo mais. Eu já me coloquei à disposição do fórum, e quando eu estou dizendo isso, eu estou me colocando à disposição de você que está me assistindo agora. Tá bom? Muito obrigado à doutora Adalgisa, muito obrigado à equipe que organizou esse evento. Eu estou profundamente honrado de estar aí na presença de vocês. Tá bom?